Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 26 de maio, vamos para mais uma aula de matemática? Eu sei que vocês fizeram a atividade, hein? Parabéns para quem fez a atividade, o exercício e está mandando para tia, ó, as fotos, quem tá colocando ok. Parabéns, continuem assim, tá certo? Pois vamos lá corrigir nosso exercício de matemática que vocês fizeram no livrinho. Vamos lá? Na página 4. Vamos lá para a página 4. Ó, página 4, que é uma atividade sobre as figuras geométricas espaciais, hein? Vamos lá. Primeira questão, hein? Marque com um X o objeto abaixo, cuja forma lembra um cilindro. Olha só, um cilindro. Lembram do cilindro? Então, aqui, ó, vocês iam marcar qual dos dois lembra um cilindro. Acertou quem colocou a massa, né? A massa de modelar, né, gente? Então, marque um X aqui. Próxima página, página 5. Segunda questão. Escreva o nome do sólido geométrico a que cada objeto representado a seguir se assemelha. Então, aqui vocês têm vários objetos e vocês iriam colocar o nome aqui embaixo de qual objeto se assemelha a ele, tá bom? Aqui, por exemplo, de qual sólido geométrico, né? Que já tem os objetos. Então, agora é o nome do sólido. Aqui nós temos uma caixa. Essa caixa lembra qual o nome do sólido? Do paralelepípedo. Paralelepípedo, certo? Paralelepípedo. Ou também conhecido como bloco retangular, certo? Vamos lá aqui, ó. Ó a casquinha do sorvete. Lembra qual sólido, hein, gente? Hã? Acertou quem colocou cone, tá? Lembra do cone. E essa bolinha, ela lembra qual sólido? A esfera. Muito bem. E o dado, lembra qual sólido o dado? O cubo. Muito bem. E o copo, lembra qual sólido? O cilindro, tá? O cilindro. E por último, essa vela aqui, ó. Lembra o que sólido? A pirâmide, tá? Pirâmide, uma pirâmide de base retangular, tá certo? Muito bem. Agora vamos para a terceira questão. Contorne a imagem do objeto que apresenta o formato de um bloco retangular. Qual é? Qual é? Acertou quem colocou essa caixinha aqui, ó. Acertou. Então, seria circular essa caixinha, tá bom? Lembrando que bloco retangular é o mesmo que paralelepípedo. Vamos agora para a quarta questão. Escreva o nome dos sólidos geométricos representados a seguir. Então, vocês têm aqui, ó, os sólidos geométricos e vocês iriam escrever ao lado o nome de cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, que sólido geométrico é esse? Pirâmide. Escrevam aí, pirâmide. Ou então, corrija quem já fez, tá bom? Próximo sólido, nós temos, ó, que sólido é esse? Paralelepípedo ou também chamado bloco retangular, certo? Próximo, que sólido é esse? Cilindro. Acertou quem falou cilindro. E o próximo? Cubo. Nós temos um cubo. O nome desse sólido aqui é cubo. E o próximo, olha só, o próximo, nós temos uma esfera. Acertou quem escreveu esfera. E o último, nós temos um cone. Ó, cone, certo? Um cone. Tá bom? Vamos agora para a quinta questão. Marcelo ganhou blocos de montar do avô. Então, ele ganhou esse bloco. Ele ganhou esse e ganhou
esse aqui, não é isso? A sequência que temos aí. Qual a cor do bloco cujo formato se assemelha a uma pirâmide? O verde. Acertou quem colocou verde, tá bom? Verde. Então, gente, essa é a correção do exercício que vocês fizeram em casa no livro que foi passado na aula anterior, tá bom? Então, olha só, na aula passada nós falamos sobre as figuras geométricas espaciais. E hoje a gente vai falar novamente sobre poliedros e corpos redondos, que também nós falamos na aula passada, tá bom? Então, os poliedros e os corpos redondos são como se fossem dois grupos dos sólidos geométricos, tá? Por quê? Porque os sólidos geométricos, eles são separados em poliedros e corpos redondos, tá bom? E o que seriam os poliedros? Vê se vocês lembram da aula passada. Vocês lembram que eu falei que são poliedros? Poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas. Eles não têm curvas, tá certo? Eles são formados só por linhas retas, tá bom? Não tem curvas, certo? E os sólidos geométricos chamados não redondos, né, os corpos não aliás, desculpa, os corpos redondos, eles são chamados assim por quê? Porque eles apresentam pelo menos uma superfície arredondada, tá bom? Eles apresentam pelo menos uma superfície arredondada, por isso são considerados corpos redondos, que são os sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada, tá bom? Então, desses daqui, quais seriam os poliedros e os corpos redondos? Ó, poliedros, só segmentos, ó, reta, tá? Ó, poliedros e poliedros. E esses três aqui seriam o quê? Os corpos redondos, tá bom? Então, aqui, ó, o cubo, a pirâmide e o retângulo seriam os poliedros. O cilindro, o cone e a esfera seriam os corpos redondos, tá bom? Um detalhe, os corpos redondos, se vocês forem observar, eles rolam, né, ó? Eles rolam, certo? Ó, eles rolam. Olha só que se eu fizer isso, ó, eles rolam. É diferente, tá? Dos poliedros, né? Porque eles não rolam, ó. Olha só, eles não rolam, certo? Por quê? Porque eles não possuem nenhuma parte arredondada. Olha só, os poliedros, eles possuem aresta, vértice e faces. Então, eles têm esses três elementos, tá? Eles apresentam esses três elementos: vértice, face e aresta. Olha só aqui, ó, as faces, que são os lados. Olha só aqui as faces, que são os lados, tá? Ó, as faces. Eles apresentam arestas, que a tia falou como se fosse o contorno deles, né? Ó, as arestas. E eles possuem as vértices, que eu falei até que nós podemos chamar de são os cantinhos, né? Que são os encontros das arestas, ó. Tá, ó. Temos as vértices, certo? Então, os poliedros, eles apresentam esses elementos, ao contrário dos corpos redondos. Por quê? Porque os corpos redondos, eles não vão apresentar esses três elementos. Por exemplo, o cilindro. O cilindro, ele tem o quê? Uma face plana, tá? E uma face arredondada,
certo? O cone, ele tem o quê? Uma face plana, uma face arredondada e um vértice. Ó, diferente, hein? Aqui, ó, olha só aqui a esfera. A esfera só tem a face arredondada. Ela não tem aresta, ela não tem vértice, tá? Então, vocês estão vendo a diferença dos corpos redondos e a diferença dos poliedros? Então, deu para vocês diferenciarem um pouquinho, não foi isso? Pois muito bem. Pois a atividade de casa que vocês vão fazer será naquela folhinha, tá bom? Na folhinha que a tia passou, tá bom? Que foi entregue aos pais de vocês, aos responsáveis, tá bom? Então, por favor, vamos fazer aquela atividade na folhinha e quinta-feira entregar pra tia, tá bom? Então, ó, beijo. Então, vamos fazer a atividade na folhinha.